Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. Eu te convido para clamar o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Essa é uma tarde para clamar o nome dele. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Carregar a cruz. Carregar a cruz. O Senhor Jesus nos ajuda a carregar a cruz. O Senhor Jesus nos habilita. Ele nos habilita a irmos, avançarmos, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas. O Senhor é aquele que nos ajuda a carregar a cruz. Se a tua cruz está pesada, chama Jesus, Ele vai te ajudar. Ele disse que o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho também. Mas com a ajuda do Senhor, nós levaremos todo o peso, nós seremos capazes de ser mais do que vencedores. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para te dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio que me dará vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus
para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio e me dará vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio que me dará vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Eu sei que de repente você que está aí, você consegue identificar, você consegue ter essa consciência de que você já é um milagre de Deus. Apesar das lutas, das dificuldades, eu sei que você consegue testemunhar que Deus tem sido bom para com você. A maioria das pessoas que estão assistindo essa live, que vão ter acesso a esse vídeo depois, a maioria delas conseguem testemunhar que Deus guardou, que Deus abençoou, que Deus em algum momento já fez coisas que você mesmo reconhece que foram coisas impossíveis ao homem. Você é a maior prova de que milagre existe e de que Deus é, na verdade, quem realiza milagres nas nossas vidas. E a palavra que eu tenho para você neste momento em relação a isso é que, como o apóstolo Paulo fala na sua palavra, o Deus que começou a boa obra vai aperfeiçoar. O Deus que já operou milagre, o primeiro milagre foi o milagre da vida. Ele abençoou para que você viesse à vida, para que viéssemos ao mundo. Esse é o primeiro milagre. O Deus que começou a boa obra, Ele está aperfeiçoando. E Ele vai aperfeiçoar muito mais. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre.
eu quero te servir. Diga para o Senhor nessa tarde: usa-me, usa-me, sou a tua imagem, usa-me, ó filho de Davi. Aleluia, oh glória, glória a Deus. Vamos partir para a palavra agora. Você que tem Bíblia aí, você que gostaria de ver alguns textos bíblicos, eu convido você a ficar à vontade para pegar sua Bíblia. Se não, continue tomando um cafezinho e ouvindo a palavra, assistindo a palavra, ela vai edificar o seu coração. Ontem nós falamos no culto a respeito de chaves do reino, capítulo 16, versículo 19 de Mateus. Jesus fala para Pedro, eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós sabemos que Pedro não é a pessoa sobre quem a igreja está edificada, quando Jesus fala, tu és Pedro, Pedro no grego significa Petros, pedrinha pequena, e sobre essa pedra, Jesus se refere a si mesmo, sobre essa pedra no grego é Petra, ou rochedo, grande rochedo, uma rocha muito grande e inquebrável. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabe que Jesus falou, eu sou a pedra da esquina, quem cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e sobre quem essa pedra cair se tornará em pó. Jesus fala, aquele que escuta a minha palavra, Mateus 7,24, aqueles que escutam a minha palavra e pratica, será semelhante a um homem prudente que edificou sua casa na rocha. Vieram as chuvas, desceram os rios, combateram aquela casa, ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Então, Jesus deixa claro, eu sou a rocha sobre quem a igreja é edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí ele diz mais, e eu te darei as chaves do reino. Pedro, naquele momento, ele representa a igreja, porque o apóstolo Pedro, nas suas cartas, ele mesmo vai dizer, nós somos pedrinhas pequenas, nós como pedras vivas. Então Pedro, naquele momento, Petros, pedrinha pequena, representa a igreja, nós somos pedras vivas, pedrinhas pequenas. E Jesus fala, eu te darei as chaves do reino, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O reino é um só, o rei é um só, o rei é Jesus, o reino é o reino de Deus, mas as chaves são muitas. E ontem eu falei sobre uma chave, uma dessas chaves que eu falei ontem foi a língua, a palavra, o poder da palavra que nós soltamos dos nossos lábios em oração. Então, o poder da palavra em oração. E hoje eu vou soltar aqui mais uma chave para que você aprenda, para que nós possamos juntos aprendermos a ser vitoriosos na presença de Deus. Bom, eu quero só mais uma vez aqui louvar a Deus por todos que entraram conosco. A Luzineide entrou aí, Deus abençoe. A Marília Duarte, Deus abençoe. Vitor Hugo, Davi Nunes, está dando aqui a paz do Senhor, profeta do avivamento. Amém. Davi Nunes, Deus abençoe, em nome de Jesus. A Karine Carvalho também entrou aí, Deus abençoe. O Siqueira aqui, os amigos, Nelson Gabellini, Deus abençoe Nelson, amigão nosso de São Paulo. E a Irandi também continua falando aqui. Deixa eu ver o que ela falou aqui. Esse homem é usado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Mari Silva fazendo aquela expressão em relação à música, muito forte mesmo essa música. A Irandi também colocou aqui, pastor, a mamãe está mandando dizer que está se recuperando, em breve estaremos aí, em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe e recuperação total para sua mãe, em nome de Jesus. A pastora Rubia aqui colocando a palavra, tarde linda, na presença do Espírito Santo. Vamos lá, vamos continuar aqui, e eu quero liberar mais uma chave do reino de Deus, porque nós, o povo de Deus, fomos ensinados a sermos guerreiros, né? Jesus fala que, a palavra deixa claro que tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário está disponível a nós. Efésios 1:3, o Senhor fala, através de Paulo,
que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A palavra fala também, Efésios capítulo 2, que nós já estamos assentados nos lugares celestiais, e que o Senhor Jesus, capítulo 53 de Isaías, já levou as nossas enfermidades, nossas dores, Ele nos perdoou, não é, de toda iniquidade, de todo pecado. Ele levou sobre si o castigo que nos leva, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele levou sobre si. Está tudo resolvido. Ele mesmo falou, está tudo consumado. Agora a pergunta que é feita é: se a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. A Bíblia diz que já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A Bíblia diz que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Isso significa que tudo que pertence a Jesus pertence a nós. Porque é que de repente você está vivendo uma vida pisoteada pelo inimigo, amarrada em áreas da sua vida, sente que o diabo ainda tem controle em certas situações da tua vida. Como que você está com Cristo assentado nos lugares celestiais? Você que está vitorioso no Senhor, ainda não tomou posse plenamente daquilo que Deus tem para a sua vida. Se a Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Então, quando Jesus libera as chaves do reino para a igreja, Ele está deixando claro, o reino existe, está tudo consumado, pertence tudo a vocês, mas como diz Lucas 16:16, o rei, ou melhor, a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus e cada homem coloca força para entrar nele. Então o reino de Deus é um ambiente onde nós precisamos colocar força. A salvação é de graça. Experimentar aquilo que Deus disponibiliza no reino é um esforço pessoal. Deve haver uma busca. Quando Jesus ressuscita, é ressurreto, é ressuscitado, e Ele chega para os discípulos, vai dar instrução para os discípulos, Ele diz: olha, está tudo consumado, está tudo certo, foi me dado todo o poder, e eu vos envio para pregar o Evangelho. Só que aí vocês devem ficar na cidade. Fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês não devem fazer nada sem o poder que virá do alto sobre vocês. Então, Jesus libera critérios, Ele fala de um tempo e fala de um revestimento que os discípulos precisavam receber. Então, se o reino já está liberado, por que os discípulos tinham que se esforçar? Por exemplo, criticavam aos discípulos de Jesus porque eles não jejuavam. E Jesus falou assim, os convidados do noivo não devem jejuar enquanto o noivo está em casa, enquanto o noivo está ali com eles, mas um dia o noivo será tirado e aí eles vão ter que jejuar. Então, se Jesus morreu e ressuscitou, e aí Ele conquistou tudo para nós, colocou tudo na mão da igreja, por que os discípulos tinham que jejuar mais? Por que ia chegar o tempo em que eles tinham que jejuar? E se você olhar para Atos dos Apóstolos, você vai perceber que a grande marca, as 3 grandes marcas do estilo de vida dos cristãos que faziam com que eles fossem habilitados para cumprir o propósito de Deus era oração, palavra de Deus, eles viviam pregando a palavra, estudando a palavra, e jejum. Eles viviam jejuando. Capítulo 13 de Atos, a Bíblia diz que os discípulos estavam orando, jejuando, aí o Espírito Santo naquele momento liberou uma palavra, liberando Saulo e Barnabé para uma obra que o Senhor tinha chamado. Paulo disse, eu sofri vigílias, em perseguições e em muitos jejuns. Não era passar fome, ele realmente jejuava muito. Os discípulos jejuavam muito. Então, se Jesus, morrendo na cruz do Calvário, conquista para nós tudo o que necessitamos, por que então temos que jejuar? Porque existe uma guerra espiritual. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, embora tudo pertence a nós, embora o Senhor Jesus conquistou tudo na cruz do Calvário, em relação à salvação, isso está resolvido. Mas existem coisas que Deus propôs para nós no reino, enquanto vida aqui na terra, que nós só obteremos, só passaremos a desfrutar quando derrubarmos por terra algumas barreiras que existem.
os principados e potestades, eles se levantam para resistir aquilo que Deus tem para a nossa vida, resistir ao avivamento, resistir a uma vida espiritual elevada, a um ministério que flui, resistir a um casamento que Deus abençoou e Ele quer resistir para esse casamento destruir. Então os principados, os demônios se levantam para que você viva uma vida amarrada, escravizada, mesmo sendo filho. Por quê? Porque o diabo sabe que se você realmente assumir uma postura de livre, você vai ameaçar o reino de Satanás, você vai ameaçar o inferno. As pessoas vão olhar para você e vão querer ter o que você tem. As pessoas vão olhar para você e pelo testemunho de vida, por aquilo que você vai estar experimentando da parte de Deus, as almas, as pessoas, elas vão querer para elas também. E isso representa perda para o reino das trevas. Isso representa prejuízo para o inferno. Então o diabo vai tentar te amarrar, te amordaçar. Ele vai tentar fazer você a viver um estilo de vida sem experimentar o poder de Deus, sem experimentar os milagres, sem experimentar a unção do Espírito, sem experimentar os dons espirituais, sem experimentar, sabe, o fluir de Deus na tua vida financeira, no teu casamento, na tua saúde, sabe, na tua vida espiritual, ministerial, casamento, família. Então o inimigo, ele quer amarrar você de tal maneira que, uma vez vivendo uma vida amordaçada, uma vida escravizada, uma vida semelhante ao ímpio que não conhece a Deus, então esse estilo de vida vai fazer com que as pessoas, ao invés de desejar servir a Deus como você está fazendo, elas vão querer se afastar. Elas vão querer dizer assim, ó: Deus me livre de entrar para essa igreja, Deus me livre de ser crente como essa pessoa e viver como ela vive. Então o diabo vai fazer força, resistência, para que você não desfrute daquilo que Jesus tem para você, porque ele sabe que o testemunho de quem de fato e de verdade vive o evangelho pleno, vive a plenitude do evangelho, o testemunho dessa pessoa vai ser tão forte que dezenas de pessoas, milhares de pessoas serão capazes de buscar a Deus por causa do teu testemunho. Porque o nosso estilo de vida, o nosso testemunho, as nossas atitudes, a maneira de viver que nós assumimos essa terra, fala mais alto do que toda a pregação, do que todo o grito que você possa liberar com a tua garganta. A maior e mais alta pregação que nós podemos efetuar é com o nosso exemplo de vida. Então, se você não está vivendo o melhor de Deus, não está vivendo o fluir de Deus, não está vivendo o poder de Deus, não está vivendo o reino de Deus em poder, então você não terá forças para conquistar e atrair pessoas para servir a Deus. Então o diabo, ele não será ameaçado, mas a partir do momento que você começa a buscar Deus, ele faz resistência. E quando ele faz resistência, os fracos recuam, os fracos diminui o ritmo, os fracos deixam de orar, os fracos deixam de buscar Deus, porque estão se sentindo ameaçados. Então deixa eu te dizer, meu querido, as chaves do reino de Deus, as chaves que o Senhor liberou para cada um de nós, elas servem para nos levar a viver um estilo de vida que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. As chaves do reino de Deus são, na verdade, ferramentas que o Senhor colocou na nossa mão, para que nós possamos testemunhar de Jesus Cristo, viver um estilo de vida que as pessoas, os amigos, as pessoas que têm acesso à nossa vida possam olhar e dizer: Deus existe. Não foi isso que Jesus ensinou, não foi isso que Jesus falou no capítulo 5 de Mateus? Ele disse assim: olha, não se esconde uma candeia por trás de alguma coisa, pelo contrário, coloca a candeia no veladouro, para que ilumine a todos que estão na sala. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Deus deseja ser glorificado. Deus está com uma grande expectativa de ser glorificado. Ele, na verdade, tem uma grande expectativa de que as pessoas, olhando para você, mencionem o nome dele, glorifiquem o nome dele. E aí, muitos de nós, por associar miséria, por associar uma vida
uma vida miserável em todos os sentidos, associarmos isso à humildade, terminamos perdendo a oportunidade de fazer o nome de Deus ser glorificado. Então tem gente que assume uma postura de complexo de inferioridade, de incredulidade, uma postura ignorante em nome da humildade. E diz, porque eu sou assim mesmo, eu não tenho grandes pretensões, porque eu tenho que ficar aqui humildemente, eu quero ser humilde. Isso não é humildade, isso aí é ignorância, você não assumir aquilo que Deus quer para você. Não, a Bíblia diz que nem o anjo falou contra o diabo, sabe? O anjo não, mas você sim. O anjo não. O anjo, a ele não foi dado o que foi dado a nós. Não foi dado para os anjos aquilo que foi dado para nós. Os anjos guerreiam com a força espiritual deles, com espada, para tirar os demônios dos lugares. Nós não precisamos lutar com a nossa força. Nós usamos o nome de Jesus e dizemos, Satanás sai no nome de Jesus, demônios sai no nome de Jesus, e eles vão ter que obedecer, porque o nome de Jesus é poderoso na nossa boca. Então não venha com essa coisa de covardia, de fracasso, de incredulidade e colocar isso em nome de humildade. Eu estou falando isso para começar a desmistificar essa coisa de humildade associada à miséria, associada à escravidão, associada a uma postura covarde e medrosa. Porque eu vou falar de uma chave, e a chave, já quero anunciar a chave que eu quero falar aqui, é a chave da humildade. Mas humildade não é você se submeter à vontade do diabo. A humildade é você resistir ao diabo em sujeição a Deus. Isto é humildade. Então, você é convocado para viver uma vida de vitória, para viver sendo mais do que vencedor, para viver um avivamento, para viver o melhor de Deus nessa terra, para assumir a postura de dominador, a postura de quem domina, a postura de quem é cabeça, a postura de quem de fato está com a palavra de Deus na mão, e que o inferno tem que obedecer, que os demônios têm que sair fora, e que o embaraço da sua vida tem que ser quebrado, porque Deus te deu poder e autoridade. Agora, tem gente que quer usar autoridade para expulsar demônio dos outros, para resolver problema dos outros, e Jesus falou, sabe o que? Tire primeiro a trave do teu olho, para depois tentar tirar o cisco do olho dos outros. Ou seja, aplicando para a nossa vida hoje, expulse primeiro os demônios da tua vida, expulse primeiro os demônios que estão tentando embaraçar a tua vida, estragar o teu casamento, destruir tua vida em todo sentido. Expulse os demônios que estão te amarrotando, aí depois você vai ter como ajudar as outras pessoas, expulsando o demônio delas, arrancando o mal que está na vida delas. E aí, se eu estivesse na igreja, eu ia dar uma proclamação dizendo, quem crê diz amém, quem crê diga glória a Deus. Você pode falar isso com seus dedos aí, teclando no celular, no seu computador. Diga amém, diga glória a Deus, diga isso mesmo. Nós somos mais que vencedores e nós vamos libertar as outras pessoas. Aleluia. Então, a chave que eu quero dar para você aqui, e provavelmente nessas próximas lives que traremos aqui, nós estaremos dando chaves de vitória para você. Chaves que você vai poder realmente desfrutar de coisas tremendas da parte de Deus. Uma vez usando essas chaves, em 2 Crônicas, capítulo 7, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 em diante, a palavra diz: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Portanto, agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Palavra tremenda da parte de Deus para o rei Salomão. E a chave que eu quero tirar desse texto é a chave da humildade. Versículo 14: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar,
se humilhar. A humildade diante de Deus será uma chave do reino tão poderosa que quando você realmente começar a se comportar com esse estilo de vida, com esse coração, com essa postura humilde diante do Senhor, então coisas tremendas vão acontecer com a sua vida, vão acontecer comigo. Eu quero aqui adiantar dizendo que, por exemplo, viver uma vida de oração, viver uma vida orando todos os dias, se ajoelhando, buscando a Deus, colocando diante do Senhor as petições, as necessidades básicas da vida, as necessidades maiores. Isto é um dos maiores atos de humildade que nós podemos efetuar diante de Deus. Porque quem ora está dizendo, eu não consigo resolver o meu problema, por isso que eu estou orando. Quem não ora, no fundo está dizendo, eu posso resolver meu problema, eu não preciso de Deus, eu não preciso orar, eu estou indo muito bem, obrigado. Então pegue isso aí, porque ontem nós falamos do poder da oração, né? Do que nós podemos liberar na oração. Em Tiago capítulo 4, versículo 4 em diante diz assim: adúlteros e adúlteras, infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo. Por quê? Porque quando você tem atitude de soberba, você faz Deus se lembrar do que Lúcifer fez, do que Satanás fez, e Deus abateu Satanás. Agora, se Deus não aceitou a postura orgulhosa de um querubim, que a Bíblia diz que Satanás era um querubim ungido da guarda do Senhor. Se Deus não aceitou a postura orgulhosa, soberba de um querubim, que tinha tanto poder que ele disse, eu serei semelhante ao Altíssimo. Olha o nível de poder que o trem tinha. Se Deus não aceitou a atitude soberba dele, por que ele vai aceitar a atitude soberba de miseráveis como nós, que somos 1.000.000% de dependentes, ou de Deus, ou de qualquer outra coisa? Deus sabe o quanto nós somos frágeis. A Bíblia diz que nós somos pó, viemos do pó e para o pó voltaremos. Quando temos atitude soberba, então Deus olha para nós e não dá para aceitar. É muita miséria para querer ser alguma coisa. Então Deus resiste ao soberbo, porque o soberbo reflete o caráter de Satanás. Mas Deus dá graça aos humildes, porque os humildes refletem o caráter de Jesus. O versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai o coração, senti as vossas misérias. Uma das maneiras de você trabalhar a humildade no seu coração é sentir as misérias. É você refletir a respeito do quanto você é miserável. Quer ver como você e nós somos miseráveis? Havia um profeta chamado Isaías. E ele já profetizava, ele já levantava, apontava o dedo e dizia: assim diz o Senhor, e ai de você, e ai de você, e ai daquele que faz isso, e ai daquele que faz aquilo. E quando ele teve um encontro com Deus, no capítulo 6 do seu livro, ele destaca, ele descreve como ele teve um encontro com Deus, quando ele viu a glória de Deus, que ele viu os querubins, os serafins, os arcanjos louvando o Senhor, ele viu a glória do Senhor. Então sabe o que ele disse? Ai de mim, que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele usava os lábios para profetizar, mas os mesmos lábios que profetizavam eram impuros. Só que ele teve consciência disso somente quando ele viu a glória de Deus. Quando o Tiago está falando aqui, sentir as vossas misérias, ele está dizendo assim, reflita sobre o que você é na essência. Reflita e veja o quanto você é pecador, o quanto você não é ninguém, o quanto você é dependente de Deus, o quanto... se a graça de Deus for tirada de você, você realmente volta para as mesmas tendências pecaminosas que qualquer ser humano ímpio que não conhece a Deus tem. O apóstolo Paulo diz que outrora éramos como aqueles que hoje são filhos da desobediência, são guiados pelo príncipe do ar, pela potestade do ar. Nós éramos ruins.
Até você que de repente nasceu na igreja, teve que um dia se converter porque você percebeu que teu coração não era bom. Mesmo na igreja, mesmo ouvindo a palavra sempre, mesmo no meio de uma família onde o povo estava sempre ensinando a respeito da verdade, você começou a perceber que você não era tão bom, que você precisava se arrepender, que você precisava nascer de novo, que você precisava realmente sentir a sua miséria. Tiago diz: senti vossas misérias e lamentai e chorai. Quando a gente começa a se autopromover, quando a gente começa a levantar o nariz e se sentir autossuficiente, aí Deus vai permitir algumas situações que venham a abater esse orgulho. Aí a gente começa a voltar para o ponto inicial, reconhecendo que somos miseráveis. Aí vem o choro, aí vem a lamentação, não é? Sentir as vossas misérias, lamentai. Senhor, eu lamento a minha situação, eu lamento aquele pensamento ruim que eu deixei passar pela minha mente, eu lamento a palavra que eu falei que não agradou, eu lamento essa situação, eu lamento que naquele momento de ira eu não consegui me controlar. Começa a lamentar diante de Deus e começa a chorar diante do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Tem muita gente que está rindo hoje, mas está rindo da miséria dos outros. Está rindo hoje, mas está rindo porque no fundo se sente em cima, enquanto alguém está embaixo, sabe? A Bíblia diz assim, ó: converta essa tua alegria em pranto, converta o teu riso em choro, chore as tuas misérias, se humilhe. Por isso que crente não pode deixar de orar, crente não pode abrir mão do lugar secreto, porque às vezes a gente se sente todo, aí a gente vai para o lugar secreto, a gente começa a orar e começa a pedir a presença de Deus, a presença de Deus não vem, e aí a gente clama e peleja e busca sentir alguma coisa e não sente. O Espírito Santo vai mostrando por que a gente não sente. Aí a gente de fato, de verdade, começa a se humilhar, começa a chorar as misérias, começa a realmente refletir a respeito do o quanto somos pecadores e o quanto o pecado na nossa vida está nos resistindo, está nos separando de Deus. Porque no capítulo 59 de Isaías, o próprio Deus fala: minha mão não está encolhida, os meus ouvidos não estão tapados, mas vossos pecados fazem divisão entre vós e mim, e a vossa iniquidade separa você de mim, de maneira que eu não consigo ouvir vocês, porque eu não me compactuo com o pecado. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Eu vejo sangue nas suas mãos, eu vejo inveja no seu coração. E então, quando nós estamos na oração, que o Espírito Santo começa a nos mostrar o quanto estamos em pecado, o quanto precisamos melhorar, o quanto precisamos aprimorar nossa vida com Ele, sabe o que acontece? Não tem como não trilhar o caminho da humildade. E aí, quando a gente começa a se humilhar diante do Senhor, aí Jesus entra em cena. Deus começa a olhar para nós e vê em nós o caráter de Jesus, e o fato de Jesus ter se humilhado na cruz por nós, isso vai soar muito forte aos ouvidos do Senhor, e nós assim teremos, sem sombra de dúvidas, um caminho livre para o encontro pessoal com Deus. O próprio apóstolo Paulo, falando da humildade de Jesus, Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, todos que estão, se dobre todo joelho, dos que estão no céu e na terra, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo diz assim: olha, se você quer ser feliz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o sentimento foi o sentimento de humildade. Quando eu tenho atitude soberba, eu estou refletindo diante de Deus o caráter de Lúcifer, de Satanás. Mas quando eu estou tendo a postura humilde, quando eu me humilho diante do Senhor, quando eu sou soberbo, eu estou refletindo o caráter do diabo. Quando eu me humilho diante de Deus, eu estou refletindo o caráter do Senhor Jesus. E
Isso é muito claro aqui em Mateus capítulo 11, 29 em diante. Vinde a mim, Jesus falando, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então Jesus está falando, eu sou manso e humilde de coração. Aprenda de mim, venha para perto de mim. Você que está cansado e sobrecarregado, esse cansaço teu, essa sobrecarga que está sobre os seus ombros, sobre sua alma, e isso é reflexo do quanto você tem sido soberbo, reflexo e resultado do quanto você tem sido orgulhoso. Por que orgulhoso? Porque se você ainda não veio a mim, dizendo Jesus, eu estou aqui conjecturando, interpretando a palavra de Cristo. Se você não veio a mim ainda, é porque você se acha autossuficiente, você tem um orgulho muito grande. Olha, querido, quando você diz aí, eu não preciso de Deus, não preciso ir para a igreja, não preciso ler Bíblia, eu já estou muito bem, obrigado. Isso reflete orgulho. E Jesus falou, vinde a mim. Quando você não vem, você reflete orgulho. Então vinde a mim, porque esse orgulho seu, essa soberba sua, vai trazer uma sobrecarga de pecados na sua alma, nos seus ombros, e você não vai aguentar. Agora, vem a mim, eu vou tirar esse peso de você, e eu vou te ensinar como viver sem contrair peso de pecado sobre os seus ombros. Como? Aprendendo de mim, que sou manso e humilde de coração. Se Jesus, como filho de Deus e como Deus, todos os dias ele orava, todos os dias ele buscava o Pai, todos os dias ele apresentava suas necessidades diante do Pai, o que nós vamos aprender a fazer quando nos aproximamos de Jesus? O mesmo. Nós vamos orar todos os dias, nós vamos buscar, vamos declarar nossa dependência do Pai, porque estamos aprendendo com o nosso Mestre, estamos aprendendo com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós olhamos para a parábola, por exemplo, em Lucas, a parábola do publicano e do pecador, do publicano e do fariseu, Jesus mesmo disse, um dia 2 homens foram ao templo orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu chegou, diante de Deus e disse, graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como os demais pecadores. Eu não sou como os demais pecadores, jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto tenho e está tudo certo. E Jesus disse, já o publicano não se achava digno nem de levantar os seus olhos aos céus, mas pelo contrário, ele batia no peito e dizia, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. E Jesus disse que aquele publicano saiu justificado, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Precisamos nos arrepender, precisamos nos humilhar. João Batista chega para o povo que achava que já estava vivendo uma vida boa, para os fariseus, ele disse, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Dizendo, nós somos filhos de Abraão. Ora, até dessas pedras Deus tem poder para suscitar filhos a Abraão. Se arrependam, raça de víboras. Então, o profeta João Batista ensinou os fariseus a deixarem de ser orgulhosos e se humilharem diante do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Orar, buscar Deus todos os dias é um sinal de que a tua humildade está em alta. Quando a Bíblia diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, na tradução atualizada diz, bem-aventurados os que sabem que são espiritualmente pobres, os que reconhecem que são espiritualmente pobres. Então, por mais que a gente receba de Deus, por mais que a gente tenha de Deus, a gente precisa ainda dizer como Pedro, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Por mais que você já tenha sido abençoado pelo Senhor, é importante que você continue dizendo, Deus, eu preciso de mais, eu necessito mais da tua ajuda, necessito mais da tua orientação, do teu favor, da tua graça sobre mim. E eu quero orar por você, eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela sua vida, e quero pedir que Deus escute a tua humildade.
Eu não posso te forçar a ser humilde. Mas se com esta palavra você toma a atitude de humildade, a começar a reconhecer que precisa se humilhar mais, então saiba que Deus já vai te escutar. E em nome de Jesus, você que de repente está aí nessa live, você que de repente reconhece que precisa mudar muita coisa, precisa melhorar muita coisa, inclusive essa questão da dependência de Deus, a questão da humildade. Então eu te convido a orar comigo, porque nós vamos clamar a presença de Deus. Pai, em nome de Jesus eu oro por cada um dos teus filhos que estão comigo nessa live, os que vão ser alcançados depois. Eu peço que o Senhor, meu Pai querido, esteja atento, dê atenção para a humildade desse homem, dessa mulher que estão neste momento reconhecendo que precisam de Ti. Que o Senhor derrame do Teu amor, que o Senhor derrame da Tua glória, que o Senhor derrame da Tua graça, e que o Senhor, meu Pai, cure os enfermos, liberte os cativos e oprimidos. Eu declaro o Teu poder se manifestando nessa vida e repreendo todo o poder do diabo em nome de Jesus. E que com essa humildade nós possamos estar sujeitos a Ti, não pecando contra Ti, não praticando pecados, não retrocedendo, não desistindo da fé. E com essa nossa humildade, com essa nossa dependência do Senhor, sabemos que estamos declarando resistência ao diabo, porque o diabo quer nos derrubar colocando orgulho no nosso coração, e nós nos levantamos declarando nossa humildade e dependência de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz: Senhor, quando penso que sou fraco, aí que estou forte. Quando eu tenho a consciência que sou fraco, aí é que sou forte, porque a graça do Senhor e o poder do Senhor se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Eu peço Tua bênção sobre cada vida, que este homem e essa mulher não somente seja atendido nas suas necessidades básicas, de cura, de suprimento, de problema no casamento, que o Senhor faça, que o Senhor responda, que o Senhor opere milagres, mas sobretudo, que este homem e essa mulher receba como presente da parte do Senhor a essência do caráter de Jesus, que é a humildade, totalmente contrário de Satanás, que é o orgulho. O Senhor Jesus é humilde. Queremos aprender com Jesus e sermos como o Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Deus te abençoe poderosamente.